Olá, eu sou Abel Cardoso, vamos para mais uma dica do Toque Já e hoje eu quero falar um pouco dos ritmos, das figuras rítmicas dentro da improvisação. Mas antes de falar deste assunto, eu gostaria que você se inscrevesse aí no meu canal, deixasse o seu comentário e se você também tem interesse em conhecer os meus cursos de harmonia e improvisação, eu tenho cursos do zero, que é para iniciante, até para quem já é profissional, para quem quer se aprofundar na música. Então, de exercícios bem simples até os exercícios mais complexos da harmonia e da improvisação. Basta você clicar aqui abaixo da descrição, tem um link que vai te direcionar para todas as informações dos meus cursos, ok? Então vamos falar um pouco das figuras rítmicas na improvisação. É muito comum, quando a gente fala de improvisação, a gente se atentar mais para o aspecto melódico e para o aspecto harmônico da improvisação. Tudo isso é muito importante, é necessário, mas tem também o fator rítmico, que dá uma cor muito interessante para os solos. E eu percebo que os improvisadores às vezes acabam até deixando um pouco de lado esse assunto. Eu percebo que os instrumentistas que tocam instrumento melódico e harmônico, às vezes não comentam muito sobre esse assunto, exceto os bateristas e os percussionistas. Mas é muito importante a gente observar as figuras rítmicas dentro da nossa improvisação. No início do vídeo, eu fiquei tocando em cima de uma base de Ré menor parado e fiquei improvisando sobre o Ré menor dórico. Eu fiquei passando pelas figuras rítmicas. Eu toquei em média 1 compasso, 2 compassos cada figura rítmica. E vocês podem perceber que cada figura rítmica traz uma intenção e uma cor muito interessante para os solos. E nós podemos aprender as figuras rítmicas por dois aspectos. Um é pela intuição, que é de ouvir vários estilos musicais. Então, tem pessoas que nunca estudaram teoria musical, mas tem uma variedade de ritmo, tem uma facilidade com os ritmos. Eu digo que essa pessoa ela teve contato com muitas músicas, tirou muitas músicas, ou estilos diferentes de músicas. Então, isso é uma forma de aprender, que na minha opinião é a melhor forma, é a forma mais direta com a música, é o contato com a música. Se você quer entender as figuras rítmicas, basta você ouvir vários discos com estilos diferentes. Por exemplo, quando você ouve blues, você vai se deparar com alguns tipos de figuras rítmicas. Quando você ouve funk, outras figuras. Música brasileira tem uma infinidade de variações rítmicas. O samba, o frevo, o choro. Quando você vai para o jazz também tem algumas figuras rítmicas muito utilizadas, por exemplo, como as colcheias apontoadas, tercinas, as semicolcheias. Esta é a maneira mais direta de se aprender os ritmos, é ouvindo os sons, né, com a própria música. Você também pode aprender as figuras rítmicas através da teoria musical. A teoria musical explica essas figuras rítmicas de uma forma mais didática. Então, cada figura rítmica tem um nome. Então, você que nunca fez um curso de teoria, eu aconselho a você ter esse conhecimento. Muitas pessoas perguntam, tendo teoria, ler partitura, vai me fazer tocar melhor? Eu conheço pessoas que nunca tiveram contato com a teoria musical e toca muito bem, mas essas pessoas têm contato direto sempre com as músicas, ouvem muitos discos, ouvem muitos sons, toca com muita gente. Eu acho muito importante ter esse contato com a teoria musical, porque vai te abrir mais portas, poder viabilizar alguns tipos de situações, como ensaios, grupos grandes que todo mundo lê. Então, se você tem um contato também com a teoria musical, vai te ajudar, vai te abrir portas. Então, o conhecimento é sempre importante, ok? Sempre vai te acrescentar algo. Então eu quero falar um pouco das figuras rítmicas num aspecto mais prático. Eu não vou me atentar à teoria porque em uma aula curta de YouTube não dá para falar de teoria avançada. Você precisa fazer um curso de teoria mais aprofundada, com todos os detalhes. É impossível falar disso em uma aula rápida. Falando ritmicamente desse contexto musical, nós dividimos sempre em compassos. É por isso que o baterista no começo, lá quando a gente vai tocar numa banda, ele conta 1, 2, 3, 4. Então esse 1, 2, 3, 4, ele já está dando uma sugestão que a música vai ser dividida em 4 em 4. 1, 2, 3, 4. Então, se eu estou tocando um funk lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Em 4 está fechando um ciclo. Eu posso colocar as minhas figuras rítmicas dentro dessa parte maior, que nós chamamos de compasso. Então, se eu tenho lá 1, 2, 3, 4, eu posso colocar uma figura rítmica que o som dela preencha todos esses 4 tempos, que nós chamamos de pulso, né? 1, 2, 3, 4, esse é o pulso. Então eu posso também dividir meus compassos em 2, o baterista pode contar 1, 2, já entrar, e a música vai ficar sempre em 2 em 2. 1, 2, 1, 2, conforme é o samba, né? O samba é assim, né? 1, 2, 1, 2, 1, 2.
2 em 2 a gente tem um tempo 1 mais forte. Então esse tempo 1 mais forte é o começo do compasso. Também temos as músicas em 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como a valsa, por exemplo. Tem várias formas de compasso, que a gente só vai entender isso teoricamente numa aula teórica aprofundada. Ok? Mas só pra gente entender no grosso modo, o que eu toquei no início do vídeo, eu toquei um ritmo em 4x4, 1, 2, 3, 4. Dentro desse contexto maior que é o 4, eu fui fazendo variações rítmicas. Então a figura que eu tenho maior, para encher esses 4, então digamos que eu vou soltar uma base aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Então, por exemplo, em 4 em 4 eu posso escolher uma figura rítmica que preencha esse compasso inteiro de 4, que seria a figura semibreve, né? Então, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Apenas uma figura preenche o compasso inteiro, né? 1, 2, 3, 4. Eu posso também escolher a figura... Então eu posso também escolher a figura mínima. Ela vale a metade da semibreve, então ela dura 2 pulsos cada figura. Então, 1, 2, 1, 2, 1, 2. O que a semibreve sozinha completava o compasso inteiro, a mínima, eu preciso de 2 para completar o compasso, né? 1, 2, 1, 2. Eu posso também utilizar a figura semínima, que vai valer a unidade de tempo, que seria 1, 2, 3, 4, que é o tempo do compasso, ok? Ela está igual ao pulso. Então essa figura semínima está igual ao pulso, ela vale um tempo dentro do compasso. Então eu preciso de 4 delas para encher o compasso. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu expliquei essas figuras maiores, essas 3 figuras maiores, que é a semibreve, que é a maior figura, que dura mais tempo, que é a mais fácil de entender, a mínima, a semínima. Essa variedade de figuras rítmicas vai dando cor para o meu solo. Então, se você intuitivamente já sabe fazer essas figuras rítmicas, porque você aprendeu ouvindo músicas, ouvindo estilos musicais diferentes, ótimo. Então você já pode abusar disso nos seus sons. Mas se você nunca teve contato com essas figuras, você não sabe do que se trata, então eu quero te dar um conselho para você fazer uma pesquisa na internet sobre essas figuras, como que elas se encaixam, qual é a sonoridade delas dentro de um tempo. Ok? Então vai ter várias dicas na internet, no YouTube, sobre cada figura rítmica, essas principais que eu falei, que é semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheias, tercinas, cocheia pontuada com semicocheia com cocheia pontuada, que é o contrário, as síncopas, as sextinas, as quintinas, enfim. Aí na internet vai ter várias dicas sobre esse tipo de conteúdo. Outra opção é você comprar esse aparelhinho aqui, o metrônomo. Primeiramente, o metrônomo vai corrigir o seu tempo, né? Nós achamos que nós temos um tempo bom, mas fisicamente o nosso tempo ele fica oscilando. Basta a gente conferir isso com uma máquina, como um metrônomo. O metrônomo é uma máquina que tem o tempo preciso, que quando a gente estuda com ele, a gente acaba ficando um pouco melhor. A gente não fica preciso porque a gente não é máquina. A gente pode melhorar o nosso tempo, conforme a gente vai tendo o hábito e o vício de tocar com metrônomo, com esse aparelhinho aqui, ó. Se você comprar um bom metrônomo, você vai encontrar essas figuras rítmicas que eu falei. Então basta você programar lá, você vai ver. Ah, você quer uma semibreve? Vai ter a semibreve, vai ter a cocheia. Justamente esses desenhos que eu coloquei aí no início do vídeo. Compre o metrônomo vai te ajudar a melhorar o seu tempo e você também conhecer as figuras rítmicas. E outro conselho, faça aula de teoria musical. Vai te ajudar no conhecimento, vai te acrescentar algo. Não vai fazer você tocar melhor. O que vai fazer você tocar melhor é o contato com o instrumento, é o contato com o som, é o contato com estilos musicais, tocar com pessoas diferentes. Vai te dar uma visão melhor da música, vai te dar uma visão mais analítica da música, você vai ver um pouco mais o micro da música. Principalmente para você que é profissional, a teoria vai te ajudar muito, pode ter certeza disso. Bom, então eu vou tocar a mesma base e vou fazer algumas figuras rítmicas e vou deixar anotado aí, conforme eu for tocando, e gostaria que você pesquisasse sobre essas figuras e colocasse nos seus sons, ok? Então vamos lá. Então a base Ré menor parado, eu vou utilizar a única escala que é a escala de Dó maior. Né? Então o som vai soar dórico, né? Porque eu vou ficar tocando Dó maior sobre Ré menor. Ok? Então vamos lá, primeira figura rítmica. Semibreve, ó.
dura 4 tempos dentro desse compasso que é 4x4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou fazer a mínima, que dura 2 tempos. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Agora eu vou fazer a semínima. 1, 2, 3, 4. Agora a tercina de semínima. Agora cocheia. Agora cocheia pontuada com semicocheia. Agora ao contrário, semicocheia com cocheia pontuada. Agora a síncopa, que é muito utilizado no samba, né? Agora semicocheia. Agora sextina. É muito importante vocês mergulharem neste elemento rítmico da música, vai abrir a janela para o seu som. Os ritmos trazem uma liberdade na sua forma de improvisar. O ritmo liberta. Ouça muito disco, que automaticamente você já vai aprender ritmos diferentes. Ouça estilos diferentes de músicas, que você vai aprender elementos rítmicos diferentes. Portanto, esta é a dica de hoje. Desejo bom estudo a todos e até breve.